Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo passado aí, você que vem me acompanhando aí e viu o último vídeo, no vídeo passado estava falando sobre hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, tá certo? Hoje eu quero falar sobre como entender a Bíblia, tá certo? O que a gente pode fazer para entender a Bíblia com mais facilidade. Seguindo o mesmo raciocínio que eu já falei no vídeo passado, é você ler a Bíblia, ler alguns textos, e quando você não entende, ou você quer ter mais clareza sobre o texto, você faça pergunta para o texto, sobre o que aquele texto quer de fato nos dizer, tá certo? Hoje eu quero pegar alguns versículos aqui, meus amigos, para ensinar a você entender a Bíblia com mais facilidade. Como disse, é fazer pergunta para o texto. Então, eu separei alguns versículos aqui. Eu podia ter pegado vários versículos, mas peguei apenas 4 versículos para o vídeo não ficar tão comprido. Ficar um vídeo curto para que você possa entender e ter mais facilidade, tá certo? Então, eu peguei alguns versículos aqui. Então, quando você lê um texto, a pergunta que você pode fazer para o texto são duas perguntas simples e básicas. Se aquilo que o texto está falando, se é pessoal ou universal, ou se é condicional ou incondicional. Você fazendo essas perguntas e obtendo essa resposta, fica mais fácil de você entender a Bíblia e fica fácil também se você quiser ensinar acerca de algum assunto da Bíblia, tá certo? Então quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22 e versículo 2, tá certo? É o texto que fala sobre Abraão e Isaque. Olha o que Deus disse para Abraão. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então temos que fazer pergunta ao texto. O que esse texto quer nos dizer? Esse texto é um texto pessoal ou universal? Ele é condicional ou incondicional? Então fica fácil se você fizer essas perguntas e obter as respostas. Então esse texto aqui, a quem que Deus está dizendo? Será que esse texto aqui pode se aplicar a mim e a você? É a pergunta que nós temos que fazer. Olha só, o texto diz, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então esse texto, meus amigos, é um texto pessoal, tá certo? É um texto que se aplica apenas a Abraão. Não pense você que nós vamos pegar nossos filhos e sacrificar sobre o monte. Deus não está pedindo isso de nenhum de nós, está pedindo a Abraão. Então, sendo fiel ao texto e usando a hermenêutica do texto, então esse texto aqui se aplica apenas a Abraão. É um texto pessoal. Então fica fácil de se entender, fazendo pergunta para o texto. Vamos para outro texto aqui. Quero te convidar a abrir em Romanos. Vamos lá em Romanos capítulo 3. Vamos lá. Romanos capítulo 3 e versículo 23. O que diz em Romanos 3, 23? Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste bem atenção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a quem se aplica esse texto? O que esse texto quer de fato nos ensinar? O que ele está nos dizendo? O texto está dizendo que todos sem exceção, pecaram. Então, o que eu diria que esse texto aqui ele é um texto pessoal ou universal?
condicional ou incondicional? Esse é um clássico texto universal. Porque quem que pecou aqui? Que o texto está nos dizendo? Todos. Adão pecou, você pecou, eu pequei. Todos nós pecamos. Por isso que nós estamos fora. Estamos sem salvação. Nós precisamos da glória de Deus. Precisamos que Deus use de graça para conosco e nos salve. Tá certo? Vamos pegar mais um texto aqui. Quero convidar você a abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá? 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13. O que diz? 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Presta atenção. Se nós formos fiéis, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, que texto é esse aqui? O que esse texto quer nos dizer? Esse texto é um texto aqui é pessoal, universal, condicional ou incondicional? É um texto incondicional, tá certo? Não tem aqui uma condição. O texto diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Então aqui Deus não está condicionado a nada, a fidelidade de Deus. Ah, se eu for infiel, então Deus vai ser infiel também? Não. Se eu for infiel, eu vou estar negando o quê? Deus já sabe que o homem ele não vai ser fiel em tudo. E muitas vezes nós vamos ser infiel. Então, eu posso ser infiel, mas Deus não pode ser infiel. E o porquê? Porque ele não pode negar a sua própria pessoa. Deus não pode negar a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus não está condicionada à minha fidelidade. Então, mesmo sendo infiel para com Deus, Deus é fiel para comigo. Ele não pode negar a si mesmo. Então aqui nós temos um texto incondicional. Vamos para mais um texto agora. 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Vamos abrir aqui em 1 João, capítulo 1 e versículo 9. O que diz lá? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então preste bem atenção. Que texto nós estamos aqui diante de que texto? Isso daqui que esse texto está nos ensinando é pessoal, universal, condicional ou incondicional? Aqui nós temos um texto condicional, em que há aqui uma condição, tá certo? Olha só o que diz o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus pode perdoar os nossos pecados? Sim, Deus pode perdoar os nossos pecados. Deus vai perdoar os meus pecados? Aí depende. Depende do quê? Depende se eu estou arrependido e se eu estou confessando os meus pecados a Deus. O salmista Davi, ele diz que se ele tivesse ocultado, escondido o pecado dele no coração dele, Deus não havia perdoado. Então aqui nós estamos diante de um texto condicional. Deus só vai nos perdoar os nossos pecados
se nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Aqui há uma condição. Deus vai me perdoar? Sim, mas Ele só vai me perdoar se confessar os meus pecados. Vamos ver de novo esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, Deus ser fiel e justo, não há uma condição. Como nós vimos no versículo anterior, é incondicional para Ele ser fiel, para Ele ser justo. Mas para Ele perdoar os nossos pecados, aí sim, Ele exige uma condição, que nós confessemos os nossos pecados. Tá certo? Então, como eu disse já desde o vídeo passado sobre a regra da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica e não da minha própria ciência, que o jeito fácil de entender o texto é você fazer pergunta para o texto, tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado em alguma coisa hoje, se alguma dúvida que você podia ter aí. Então lembre-se que fazendo essas perguntas para o texto, você vai conseguir entender a Bíblia com mais facilidade, tá certo? Então, quero agradecer a você que é inscrito no canal. Deixe o seu joinha aí de gostei, o seu like, faça seu comentário. E você que não é inscrito ainda no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer um outro vídeo aqui do canal, deve ter uns 50 vídeos aí ou mais. Se você gostou, você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha de gostei também, faça o seu comentário e eu vou estar respondendo, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.